Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, graça e paz. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra em Êxodo 33 e eu vou estar lendo o versículo 21 e o 22, amém? Que diz assim: E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Aqui está falando, esse capítulo 33 está falando a respeito de um diálogo entre Deus e Moisés. Porque Deus estava irado com o povo, com tanta teimosia, com tanta reclamação, com tanta murmuração. Deus estava irado com o povo. E Deus fala para Moisés que Moisés levará o povo até a terra prometida, porém Deus não irá com eles. E Moisés diz: Não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça ir. Porque ele não queria ir se não fosse com Deus. E então Deus fala: Então farei o que você me pede. E aí Moisés diz: Então me deixe ver o Senhor. Me faça ver, eu quero ver o Senhor. E aí então Deus diz a Moisés: Não poderá ver a minha face, porque se você ver a minha face, você morrerá, porque ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. E então Moisés se propõe, né, a continuar, mesmo assim, conhecer a Deus, e Deus diz a ele: Moisés, vamos fazer assim, há um lugar aqui perto de mim, numa rocha. Eu o colocarei dentro de uma fenda, e eu colocarei a minha mão nessa fenda para te proteger. Quando a minha glória passar, depois que ela passar, porque ninguém consegue suportar a glória de Deus. É muito pesada. Não consegue. Quando a minha glória passar, então eu mostrarei a você as minhas costas. Você me verá, mas verá de costas, porque a minha face ninguém poderá ver e continuar vivo. E é muito tremendo isso. Por quê? Porque Moisés pediu. Moisés, ele era um cara que ele intercedia pelo povo. Ele tinha amor pelo povo, ele amava aquele povo e ele intercedia pelo povo. A ponto de bater de frente com Deus. Não me faça ir se você não for. Não me faça ir. E batia de frente com Deus e falou: se você não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não irei. E então ali, por amor a Deus, por amor a um povo, né, que dependia dele, por amor a Deus, ele pede para conhecer Deus melhor. Mas Moisés não imaginava que entrar na fenda da rocha, que ver o Senhor teria um peso. Porque muitas vezes nós pedimos, nós cantamos aquele hino, né? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E de fato nós queremos, mas nós não queremos ter que suportar o peso da glória. E muitas vezes Deus nos concede, assim como concedeu a Moisés. Não, você quer me conhecer melhor? Então eu vou te fazer me conhecer melhor. E aí ele nos coloca na fenda da rocha, só que nós esquecemos que para estar na fenda da rocha só cabe um. Então vamos ficar sozinhos na fenda da rocha, vamos ter que suportar a escuridão, vamos ter que suportar o medo, vamos ter que suportar o fato de a fenda da rocha pode ser que tenha bichos peçonhentos, como cobra, escorpião. É esse tipo de situação que você vai encontrar na fenda da rocha. Mas você vai ter que entender que enquanto a glória de Deus não passar, Deus não vai tirar a mão da fenda da rocha para que você saia. Você vai ter que continuar na fenda da rocha até Deus terminar de passar a sua glória. Vai ter momentos na fenda da rocha que você vai até esquecer que foi Deus que te colocou lá. E que foi você que pediu. Você vai esquecer que Deus te colocou na fenda da rocha e vai começar a falar: Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor me deixou aqui, o Senhor me largou aqui, eu estou sozinho na fenda da rocha.
Eu tô aqui, mas tá escuro, eu tô com medo, eu não aguento mais, eu não tô suportando mais. Mas não se preocupe, porque da mesma forma que ele te colocou e ele tampou a fenda da rocha com as suas mãos para que você não saia antes do tempo, ele também tirará a mão dele no tempo certo. E no tempo certo você verá a glória de Deus sem que morra, sem que nada lhe aconteça. Mas eu quero falar para você a respeito de um outro homem que também precisou conhecer a Deus mais intimamente. Só que ele não pediu. Ele não pediu a Deus para conhecê-lo, porque ele achava que ele conhecia já o suficiente. Ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas já achava que era o suficiente, porque ele era um homem temente a Deus, ele sacrificava, não somente por ele, mas também pelos filhos. Eu estou falando de Jó. Jó conhecia Deus, mas era de ouvir falar. Era um homem temente, íntegro, correto. Se desviava do mal, sacrificava pelos filhos e por ele, pela esposa. Era um homem que achava que conhecia Deus o suficiente, mas Deus tinha algo a mais para Jó. Deus tinha algo a mais para Jó. E Deus usou Satanás para cumprir um plano. Um plano que era fazer Jó conhecer a Deus, e Jó teve que sentir também o peso da glória, o peso de se sentir abandonado. Só que Jó não foi por amor, Jó foi pela dor, porque muitas vezes nós acreditamos conhecer a Deus o suficiente e não por amor que buscamos a conhecer a Deus mais profundo, irmos mais profundos em conhecer a Deus, como Moisés, que foi por amor, mas nada lhe aconteceu, nada, nenhum escorpião, nenhuma cobra, nada picou Moisés, nada chegou até Moisés. Moisés teve que suportar a solidão, ficar guardadinho na fenda da rocha, mas ele ficou guardadinho. Nada pôde tocá-lo, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Agora, Jó, ele foi pela dor. Jó, se Deus não agisse na vida de Jó para que ele conhecesse Deus mais intimamente, Jó não iria se pronunciar em se propor em conhecer a Deus mais intimamente. Ele iria continuar com a vida do jeito que ele sempre continuou. Só que Deus tinha mais para Jó. E então Deus usa Satanás, Deus usa o diabo para tentar a Jó, para tirar tudo que Jó tinha. E sua casa é tocada, seus filhos é tocado, seus bens é tocado, sua carne é tocada. E então Jó começa aquele diálogo entre Jó e os seus amigos achando, porque Jó passou por todas as situações. Jó passou pela situação até de críticas dos seus amigos. Jó passou por situações que nós não poderíamos passar, que nós talvez não suportaríamos passar. Mas quando Deus tem um plano de nos fazer conhecer Ele mais intimamente, não importa o que Ele precise fazer, Ele sabe o que Ele precisa fazer para te colocar de joelho, Ele sabe o que Ele precisa fazer para te colocar prostrado diante dele. E então Jó murmura, Jó tem um diálogo com Deus e fala tudo o que pensa. Então Deus vem e dá uma lapada em Jó, perguntando para Jó: sabe onde ficam guardados os depósitos de neve? Você sabe como foram lançados os alicerces da terra? E então Deus começa a falar. E Jó se cala. Jó decide se calar e Jó entende, então, que tudo fazia parte de um plano de Deus. E em Jó 42:2 ele diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Era plano do Senhor que Jó conhecesse a Deus mais intimamente. Era plano do Senhor. E então Jó 42:5, Jó finalmente diz: eu o conhecia de ouvir falar, hoje eu o conheço porque eu vi. Suporte o peso da glória, não importa se foi você quem pediu para conhecer o Senhor mais intimamente, ou se foi Ele quem decidiu se mostrar a você. É parte do plano dele. Deus tem um plano e Ele cumprirá. Amém? Fica com essa palavra, em nome de Jesus.